Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nesse momento de fé, um momento em que nós paramos para uma palavra, uma reflexão dentro das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Preste bem atenção. Nem só de pão viverá o homem. Esta foi a palavra do Senhor Jesus que ele proferiu contra o inimigo das nossas almas, lá no livro de Mateus, capítulo 4, quando ele, naquele momento, daquela passagem da tentação no deserto. O inimigo havia proposto a ele que ele transformasse aquelas pedras em pães. Aqui nós temos um texto de muita amplitude e profundidade. Não é algo simbólico, mas isso retrata muito daquilo que a gente vive. Essa palavra está muito perto de nós, está muito presente nos momentos da nossa vida. Hoje o homem, ele busca tantas coisas para viver, ele precisa de tantas coisas para viver, e elas passam a ser essenciais, né? Algumas começam a vir, e nós, eu digo, além da comida, da bebida, quando ele fala aqui do pão, esse pão representa tudo, um universo muito grande de coisas. É claro que o pão, primeiramente, é um alimento que nos dá vida, que mantém o nosso corpo, né, em condições de poder ter nele a vida que Deus dá. Não é o pão que dá vida, é Deus que dá a vida. O pão, ele nutre o corpo, esse veículo, né, que Deus usa, né, para que possamos existir. Mas não é só o pão, a gente precisa de muitas outras coisas, e a vida hoje, então, ela exige de nós uma série de acessórios e coisas. E cada vez mais o homem, o mundo, né, as pessoas vão agregando coisas. Não, eu preciso disso, agora é preciso, é essencial, não é? Antigamente, há coisas que antigamente poderiam ser um objeto de luxo, mas hoje se tornaram parte da vida, essenciais. Estou falando através de uma máquina, de um celular, que antigamente poderia ser hoje algo essencial, né? Se torna realmente. Então, mas essa é a questão. O homem, muitas vezes, ele se prende a essas coisas todas e acha que tudo isso é essencial, e o mundo de hoje, ele abraça todos esses acessórios que a vida tem e muitas outras coisas mais, e Deus, as coisas espirituais, elas ficam em segundo plano. E a palavra de Deus diz que nós temos que procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor, e as outras coisas serão acrescentadas. Buscar o reino, buscar o sobrenatural, buscar Deus não somente como aquele ser que dá o que eu quero, que tem poder para me dar. Esse é um tipo de fé que está no coração de pessoas, não é? Que a gente aqui vê, aqui nas Escrituras Sagradas, escrito, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas as pessoas, não, eu sei que Deus tem, Deus pode, eu quero que Deus dá, mas ela não entra na dimensão do seu reino. Peraí, será que é só como se fosse o gênio da lâmpada? Tem um Deus que é todo poderoso, que dá tudo o que a gente pode precisar, então eu quero o que eu quero? Não. Entender a vontade desse Deus, conhecer esse Deus, descobrir o seu plano, entender o seu propósito, o plano que ele tem para nós, o porquê das coisas serem como são, por que eu existo, por que eu estou aqui, por que eu sou como eu sou. Então tudo isso a gente entende,
ou passa a conhecer a partir do momento que a gente vem conhecer, que a gente vem para as Escrituras Sagradas e começamos a aprender, a conhecer, a viver aquilo que Deus dá na sua palavra. E com isso, nós vamos entender uma coisa. Realmente nós precisamos de muitas coisas nessa vida. Mas existe aquilo que é importante, existe aquilo que é bom, e existe aquilo que é necessário, e existe aquilo que é essencial. E hoje, muitas vezes, as pessoas estão tendo como importante, necessário e essencial coisas que são necessárias ou essenciais para ela, na cabeça dela, mas o que realmente ela precisa, às vezes ela está desprezando, ela não está trazendo, ela não está vivendo, ela não está absorvendo, ela não está bebendo, não está comendo. Está comendo bem, talvez, esteja se vestindo bem, esteja vivendo confortavelmente bem, mas não é só disso que vive o homem. O que ele está dizendo para nós, que não é só isso que alimenta, não é só isso que sustenta, não é só isso que dá vida. Pelo contrário, quando nós vamos para as Escrituras Sagradas e passamos a conhecer esse Deus vivo, porque é um Deus que vai além da palavra, porque Ele é um Deus vivo, que torna essa palavra viva, assim como eu estou vivo, estou lhe dando uma palavra, transmitindo a você uma mensagem. Então você pode dizer que é uma mensagem viva de alguém que está vivo, e Deus também nos deu uma palavra viva, e o nosso Deus é vivo. E o mundo, a sociedade, as pessoas precisam acordar para entender que não é só isso que elas pensam que é bom, que sustenta, que vai lhe dar tudo que ela precisa, porque tudo que o homem pode obter nesse mundo, nada, nenhuma delas, todo conforto, todo luxo, toda riqueza, tudo que esse mundo pode prover, não consegue dar a alegria, não consegue dar a paz, não consegue dar o prazer que só a presença de Deus, do Deus que nos criou, do Deus que nos fez, do Deus que idealizou a sua vida, a sua existência. Eu, Paulo, sou pessoa única, semelhante, temos outros iguais, seres humanos a nós, mas cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua digital, e cada um de nós foi um propósito, um projeto específico de Deus. E nós precisamos entender que não é só do pão, que não é só dessas coisas que a vida dá, que não é somente os prazeres e as vontades e as regalias da vida, mas da palavra de Deus. Da palavra de Deus. O que Deus diz, o que Deus fala. Um dia, eu pensava que eu vivia muito bem, eu pensava que eu estava bem, eu pensava que eu curtia bem, eu pensava que eu aproveitava muito a vida, que tudo que eu desfrutava era legal demais, era maravilhoso. Um dia eu conheci o Senhor através da palavra, e eu descobri que não é só de pão que o homem vive, mas principalmente da palavra que sai da boca de Deus. Eu me encontrei na palavra, eu descobri na palavra de Deus o alimento da minha alma, o pão alimenta o meu corpo, o conforto satisfaz. Mas há algo que é muito melhor do que tudo isso. É algo que, sem isso, nada. É como o sal. Por isso ele diz que o cristão tem que ser o sal da terra e a luz do mundo.
Porque sal não é alimento, sal é tempero, sal ele dá sabor, sal ele não dá a você o gosto de sal, ele apura o sabor daquilo. Veja, o mundo, as coisas boas da vida, sem o sal de Deus, sem a bênção de Deus, é como você comer uma comida sem sal. Você está comendo uma coisa boa, mas está faltando alguma coisa. O sabor não é o mesmo. Hoje, eu sei que a minha vida, o sabor, a coisa boa da minha vida, tenho tantas coisas boas, gente, mas porque eu tenho Jesus, porque eu tenho o Senhor na minha vida, e porque eu trago sempre esse tempero para a minha vida todos os dias. Eu trago o tempero da palavra, eu trago o sal da palavra, o sal do amor de Deus, o doce do amor de Deus. Eu trago o tempero da misericórdia, da bondade de Deus para a minha vida. E eu sou uma pessoa diferente quando nós somos temperados pela palavra da vida, que me transforma. Ah, o senhor já foi transformado? Não, foi não. Estou sendo a cada dia. Estamos começando mais um ano. E eu não espero ser a mesma pessoa. Eu quero ser melhor. Como? Eu de mim mesmo não posso produzir nada em mim. Eu vou buscar mais em Jesus, para que eu seja melhor, para que eu seja uma pessoa melhor para aquelas que estão à minha volta, para que eu seja melhor para a minha família, para que eu seja melhor para o meu Deus, para que eu seja melhor para o meu semelhante, para que eu seja melhor para esse mundo. Porque falar que esse mundo está cheio de gente ruim, estamos dizendo muita coisa, porque a própria palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, então tudo piora. Embora o mundo pareça que na sua tecnologia, nos seus avanços, traz coisas melhores, mas o homem é cada vez pior. Olha em volta, veja o que está acontecendo. O mundo e as suas loucuras. Porque o homem não ouviu, e se ouviu, se esqueceu. Há alguns que ainda não conhecem esse caminho. E eu quero convidar você, querido. Eu quero convidar você que em 2022, ainda até essa data, se manteve distante, não conheceu a fé. Eu sei que falam muito mal de religião, eu sei que falam muito mal de pastores, eu sei que falam muito mal de igreja, porque afinal de contas, aí fora o mundo fala mal de todo mundo. O mundo fala mal até de si próprio, mas dê uma oportunidade a você, dê uma oportunidade, uma chance a você. Não é possível que haja tanta gente assim, se voltando para Deus, que haja no mundo tantos cristãos, se só existe coisa ruim no meio cristão. Com certeza não. Com certeza você vai encontrar sim, lugares onde Deus fala, onde a palavra de Deus é colocada no seu lugar devido e que as pessoas buscam a presença de Deus. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero te convidar para procurar a casa de Deus, procurar aproximar-se de Deus e fazer de 2023 um ano diferente na sua vida. Coloque no seu cardápio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o pão da vida, o pão descido dos céus. Venha estar conosco. Ou vá a uma igreja mais próxima da sua casa. Mas é tempo de crescer, é tempo de buscar, é tempo de reencontrar
o que foi perdido. Que Deus abençoe a você. Momentos de fé com o pastor Paulo.